Olá, caríssimos participantes da Biometria 2020. Eu sou Carlos Frank Lima dos Santos, orientando de doutorado do professor Fernando Luiz Pio dos Santos. Eu estou aqui para apresentar meu trabalho, cujo título é Modelagem Matemática para descrever a competição e recuperação de áreas degradadas na Amazônia. Vamos lá! Aqui nós vamos ter o roteiro da nossa apresentação, falar um pouco sobre a introdução, o objetivo, discretização do modelo, condição de contorno iniciais, resultados, conclusões e as nossas referências bibliográficas. A floresta amazônica, da sua imensidão, em torno de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, que vem sendo desmatada continuamente ao longo dos últimos anos. O motivo pelo qual essa floresta vem sendo degradada são diversos. Dentre eles podemos destacar o aumento da área de pastagem, aumento para a agricultura, construções de usinas hidrelétricas, incêndios e por aí vai, né? As consequências dessas degradações, quais são? Tão diversas, podemos destacar algumas, como por exemplo, altera as dinâmicas de algumas populações, leva algumas populações a sério risco de extinção, causando desequilíbrio ecológico, né? Diante disso, faz-se necessário fazer algo em prol da recuperação dessas áreas que estão sendo degradadas. Diante disso, nosso objetivo é propor um modelo matemático que descreva a recuperação de área desmatada e reproduzindo uma futura realidade da futura sucessão ecológica, né? Nossos objetivos específicos são desenvolver e resolver numericamente um modelo matemático de difusão e advecção que represente a competição entre as espécies arbóreas cumaru, ingá e pau-pretinho de modo intra e interespecífico. Pretendemos também disponibilizar um instrumental matemático e numérico que permita colaborar na geração de conhecimentos para possíveis estratégias de preservação ambiental, bem como para experimentos em campo, visto que esse experimento em campo é muito dispendioso, né? Aqui nós temos a discretização do nosso domínio, será um formato retangular, um subconjunto do R2, aberto, não vazio, com as fronteiras suficientemente irregular, cujas dimensões são 18 metros por 24, e aqui nós temos aqui a discretização, a variação da malha em ΔX e a discretização da malha em eixo Y, né? A variação 0,45. E aqui o modelo que nós propõe exatamente este modelo, onde há uma variação temporal, nós temos uma difusão, nós temos uma advecção, nós temos um decaimento, nós temos uma taxa intrínseca de crescimento e aqui nós temos as dinâmicas vitais. Essas dinâmicas vitais que engloba uma taxa crescimento, uma competição intraespecífica, nós temos competição interespecífica e aqui uma capacidade de suporte. Isso vale para a população P1, P2 e também para a população P3, onde a população P1 é de cumaru, a população P2 é de ingá, a população P3 é de pau-pretinho. As condições nas fronteiras, nós vamos considerar uma partição deste conjunto, né, com a condição de contorno homogêneo de Hobbes. Essa condição de contorno ela descreve uma variação de cada população na fronteira, cuja essa variação só depende dela mesmo, da própria população, né? Nós vamos considerar também um vetor eta, um vetor unitário, normal, à fronteira e externo ao nosso domínio, né? E este conjunto da fronteira ele é formado pela união de todos os subconjuntos da partição, de forma que eles sejam disjuntos. E aqui o CI são exatamente as constantes de proporcionalidades adequadas para a condição de contornos escolhida, de Hobbes. E aqui as condições iniciais. Inicialmente nós tínhamos 48 indivíduos, desses 48 havia 16 de cada população. Todos tinham as mesmas condições, como idade e as mesmas condições de captação dos recursos. Quais são os recursos? Água, luz solar e nutriente do solo. E eles foram distribuídos de acordo com essa distribuição aqui da figura 3, P1, P2, P3, de formas alternadas, distribuídas em 6 colunas e 8 linhas, e uma distância de 3 metros, 3 por 3 metros. E a discretização para o método de diferenças
Para variáveis temporais, nós vamos recorrer ao método de Crank-Nicolson. Para variáveis espaciais, nós temos para a advecção, nós temos essa discretização, e para a difusão, nós temos esta outra discretização. Tá? E agora nós vamos discretizar o modelo. O que é discretizar o modelo? É exatamente substituir aquelas derivadas de discretização espacial e temporal no lugar das derivadas. Né? E aqui nós temos a derivada espacial, né? E aqui nós temos a difusão em x, a difusão em y, a advecção em x, a advecção em y, mortalidade, taxa de crescimento, e aqui nós temos as dinâmicas vitais. Tá? E aqui nós substituindo aqui os termos a discretização em Crank-Nicolson, nós vamos ter exatamente essa nova equação aqui, ó. Tá? Substituindo aqui, nós temos essas equações. E aqui nós temos a tabela com o valor dos parâmetros, né, utilizado na simulação. E aqui nós temos os resultados gráficos, numéricos, computacionais, né, das dinâmicas temporais da população. O experimento em campo está com 6 anos e nós fizemos simulação exatamente para este tempo e vimos que a população verde, que é a população P2, está predominando. A população P1 é amarela, a população P3 é azul. E nós vimos que há essa predominância da população P2. E aí nós aumentamos esse tempo para 10 anos, né, ver o que vai acontecer nesses 10 anos, e vimos que já há uma instabilidade entre as populações e que há uma predominância da população P2, que é a população de Ingá. E agora nós vamos aqui para simulações do comportamento espacial, e aqui nós tiramos a difusão e a advecção, e vimos que cada população tem o seu fluxo natural, sem interferência de nenhuma outra população. Tá? E aqui nós inserimos a advecção e percebemos que há uma dinâmica um pouco diferente, já há um pouco mais de compactação entre essas populações. E agora, no próximo cenário, na figura 9, nós tiramos a advecção e inserimos a difusão. Nós percebemos que a população P1 reduziu, né? Reduziu o seu crescimento, a população P3 tendeu à extinção. Segundo Gotelli, diz que essa competição ela acontece devido a uma sobreposição de nicho que vem a difusão. Então, a difusão, em consequência disso, tem a sobreposição de nicho, e nessa sobreposição de nicho acontece a competição. E daí, uma espécie vai se dar mal ou outra vai se dar bem, provavelmente. E é o que aconteceu, tá? E aí, seguindo aqui, nós temos um outro cenário, nós colocamos a difusão e a advecção, e nós vimos que ao inserir a advecção, a espécie que estava tendendo à extinção volta a se recuperar. Tá? E aí, diante disso, nós concluímos que o aumento da difusão, ela provoca a competição, ela fortalece a competição, e a competição, por sua vez, define uma futura sucessão ecológica. Já o fenômeno de advecção, ele determina a coexistência das espécies. É por isso que nós temos por aí algumas florestas que já têm várias populações ao mesmo tempo coexistindo. Então, essa grande quantidade de população é exatamente determinada pela advecção. Concluímos também que a nova paisagem ecológica, ela só poderá ser visualizada computacionalmente quando nós inserimos no modelo todos os fenômenos, difusão e advecção. E aí nós conseguimos verificar que, de fato, esses fenômenos acontecem e que eles são determinantes na formação da futura sucessão ecológica. Né? E que essas paisagens ecológicas foi determinada exatamente pela população P2, que desenvolveu a melhor estratégia de competição na captação dos recursos. E aqui nós temos a referência bibliográfica pelo qual nós utilizamos neste trabalho, e muito obrigado. Estou aqui então para agradecer a Deus pelo privilégio e oportunidade da vida, agradecer o Centro de Mídia da Universidade do Estado do Amazonas, a VAT, e agradecer meu orientador. Muito obrigado.